Saudações guerreiros, aqui quem vos fala é o professor em Física, Brian Simon, e o nosso objeto de conhecimento será a força magnética sobre cargas elétricas. Eu gosto sempre de colocar um questionamento para o meu aluno para ele pensar junto comigo, e dessa vez a pergunta é a seguinte: como o ímã pode alterar a trajetória de uma carga elétrica? Aí você tem que pensar qual é a grandeza física capaz de provocar movimento, repouso, equilíbrio e deformação sobre um corpo, sobre uma partícula. Se você pensou força, você está certo, mas nesse caso não é qualquer força. É a força magnética ou força de Lorentz. Pois é, sendo uma força, essa força é uma grandeza vetorial. Ela tem direção, sentido e intensidade. A direção da força magnética é sempre perpendicular ao plano formado pelos vetores velocidade e campo magnético. E a intensidade dessa força é dada pela expressão matemática QVB seno de θ, ou seno de alfa, como mostra a ilustração, onde o Q é o valor da carga elétrica em Coulomb, a velocidade da carga em metros por segundo, o campo magnético em Tesla, e o seno de alfa é o ângulo formado entre o vetor campo magnético e o vetor velocidade. Você pode perceber na ilustração abaixo, representada pelo gráfico. Ali, as linhas de indução, o campo magnético e o vetor velocidade. Agora, essa trajetória depende de quê? Nós vamos usar a regra da mão direita ou a regra do tapa. Se a carga for positiva, a força magnética aplicada sobre a carga é para cima. Se a carga for negativa, a força magnética é aplicada para baixo. Você pode perceber aqui uma ilustração que coloquei no canto direito da tela. Carga positiva, força para cima. Carga negativa, força para baixo. E aqui abaixo uma ilustração de uma carga positiva adentrando no campo magnético promovido por ímãs. Correto? Uma dica: quando a partícula lançada possui velocidade paralela às linhas de indução do campo magnético, a força magnética é nula. Por quê? Ângulo de alfa sendo 0 grau ou alfa sendo 180 graus, quanto equivale esse seno? Não é zero? Perfeito. Se o seno de zero ou o seno de 180 graus é zero, então esse valor zero multiplicando as demais variáveis na fórmula QVB seno de alfa é igual a zero. Perceba aqui na ilustração, ó, tanto a carga se deslocando para a direita ou para a esquerda, isso não importa. Formou um ângulo onde o seno é zero ou 180 graus, força magnética é zero também, ou nula. Agora, se essa partícula foi lançada perpendicular ao campo magnético, formará um ângulo de 90 graus entre V e B, vetores velocidade e vetor campo magnético, sendo que o seno de 90 é igual a 1, então a força é igual a QVB. Perfeito, professor, entendi. O movimento que ela vai descrever é um movimento circular uniforme. Ela vai entrar com velocidade constante, correto? Sendo que um corpo, uma partícula que admita uma velocidade constante, está em equilíbrio dinâmico, onde a força resultante é igual a zero. Aí você percebe que existem duas forças na mesma direção, só que em sentidos opostos. Uma delas que estará negativa, porque a força resultante nessa situação vai ser força resultante igual a diferença das forças. Uma delas está negativa, que é a força magnética. A outra positiva, que é a força centrípeta. Quem venceu no caso foi a força centrípeta, né? Porque ela descreve, ela deixa a partícula entrar em movimento circular uniforme. Força resultante é igual força centrípeta menos força magnética. A força resultante igual a zero. A força magnética que está negativa passa para o primeiro membro positivo. Então, a força magnética será igual a força centrípeta. Aí nós temos QVB seno de θ, onde seno de θ é igual a 1, ou seno de alfa, como você queira.
E a força centrípeta mv² sobre R. Daí nós podemos fazer a seguinte relação. Obter o raio dessa circunferência, correto? Onde o raio vai ser igual a massa vezes a velocidade dividido pelo valor da carga multiplicado pela intensidade do campo. Tranquilo? E por último, se essa carga for lançada obliquamente, ou seja, numa direção do campo que seja diferente de zero, o θ seja diferente de 90 ou o θ seja diferente de 180 graus. Nesse caso, compõe-se a velocidade em duas componentes. A componente x, onde causa sobre a partícula um movimento retilíneo uniforme, e a componente vy, onde causa sobre essa partícula um outro movimento independente, um movimento circular uniforme. Perceba que há dois movimentos ocorrendo ao mesmo tempo de forma independente, correto? E nós dizemos que quando V é oblíqua em função do campo magnético, a trajetória descrita pela carga elétrica é uma hélice cilíndrica. Ou podemos dizer que o movimento é helicoidal uniforme. Tranquilo? E o que é interessante é que nós podemos calcular o período de oscilação dessa carga, onde T, que é o período, é igual a 2π m, massa da carga, dividido pelo valor da carga em Coulomb, multiplicado pelo valor do campo magnético. Vamos então a uma situação problema. Suponha que uma carga elétrica de 4 microcoulombs seja lançada em um campo magnético uniforme de 8 teslas, sendo que 60 graus é o ângulo formado entre os vetores velocidade e campo magnético. Determine a força magnética que atua sobre a carga, supondo que a mesma foi lançada com velocidade igual a 5 vezes 10 elevado à terceira potência metros por segundo. Pausa o vídeo e tenta responder. Caso contrário, venha comigo. Resolução, meu guerreiro, minha guerreira. Força magnética, QVB seno de θ. Vamos colocar as variáveis nos seus devidos lugares. Logo, temos força magnética igual a 4 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 5 vezes 10 elevado à terceira potência, vezes 8, multiplicado pelo seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Força magnética será aproximadamente 1,4 vezes 10 elevado a menos 1 Newton. Até a próxima. A vitória é sua. Um forte abraço.